Olá pessoal, vamos dar início aqui mais uma aula sobre leis de similaridade aplicadas às turbomáquinas. Aula passada a gente começou a estudar aí sobre análise dimensional, né? E agora a gente vai aplicar de, aqueles coeficientes adimensionais as turbomáquinas. Lembrando que a gente encontrou 5 coeficientes e 3 deles são bastante aplicáveis ao nosso objeto de estudo. Então imagine uma situação em que vocês trabalhem com uma bomba, né, numa indústria que tem uma variação anual, por exemplo, de vazão necessária da sua linha de condução de fluido. Né? Por exemplo, uma usina açucareira que produz etanol e que tem épocas que você precisa de bombear mais e tem épocas que você precisa de bombear menos fluido. Nesse caso, pessoal, como que a gente faria essa variação do fluxo, né? Variar essa vazão? Quais são as maneiras, as estratégias que a gente pode utilizar? Então, para nossa aula, que é mais importante aqui, são duas dessas estratégias, que seria pela a variação da rotação da bomba, né? Então, com o inversor de frequência, por exemplo, você modifica essa rotação da bomba e com isso você consegue variar essa vazão. Você pode variar também pelo diâmetro do rotor, você pode, por exemplo, usinar o diâmetro do rotor ou comprar um rotor menor ou maior para variar, né? Você também pode fazer associação de bombas, é, colocar mais bombas em associação em paralelo ou em série, a gente vai ver isso na próxima aula. Outra maneira, por exemplo, pode trabalhar na linha, né? No caso, fechar alguma válvula, desse jeito você consegue restringir o fluxo. Há outras maneiras, por exemplo, bypass, você coloca como se fosse uma recirculação na linha. É, o excesso de fluido que você não quer que vá ser circulada, você coloque uma tubulação que retire esse fluxo excedente e jogue de novo na alimentação, né? Acaba que você acaba fazendo um trabalho desperdiçado. E a eficiência? A eficiência é um aspecto importante dos sistemas de bombeamento? Com certeza. Se você tem uma usina muito grande, né, com muitas bombas, com certeza se você conseguir aumentar ali a eficiência em 1%, 2%, o custo energético já será bastante reduzido. Então é importante que se atente para a eficiência de bombeamento. E como que a gente se atenta para essa eficiência, né? Por exemplo, escolhendo a estratégia correta de variação de vazão. No caso, pessoal, a gente aprendeu aí na aula passada sobre os grupos adimensionais, né? Sobre os teoremas dos pis de Buckingham, e a gente descobriu cinco números adimensionais que retratam o nosso processo a nossa é, o nosso processo de turbomáquinas. Desses 5 números adimensionais, 3 são muito utilizados. Eles é, retratam bastante o processo e foram confirmados empiricamente, né? Lembrando que esse teorema, esse método, ele faz o seguinte: ele pega um determinado número de variáveis que são importantes para o processo e dessas variáveis ele escreve essas variáveis em função das variáveis básicas dela e posteriormente faz uma espécie de simplificação para que você consiga escrever todo o processo em função de números adimensionais que retratem essas variáveis, né? E essas turbomáquinas elas trabalham bem com esses adimensionais, principalmente em baixas viscosidades, que seria o que? Por exemplo, a água, fluido de baixa viscosidade, respeita muito bem os números adimensionais obtidos pelo teorema de Spitz-Buckingham.
Então, na aula passada, a gente descobriu aí três números, três dos cinco números adimensionais aí que são muito importantes para as turbomáquinas, né? Que é o coeficiente de vazão, coeficiente de elevação, coeficiente de potência. O coeficiente de vazão é esse daqui, o coeficiente de elevação é esse e o coeficiente de potência é esse. Todos eles levam em consideração algumas variáveis que a gente colocou como variáveis repetitivas, né? Que aí vocês dão uma olhada depois na aula anterior, que já está no YouTube. E essas variáveis repetitivas que foram escolhidas foram densidade, velocidade angular e diâmetro do rotor. Então, eu sei que a vazão ela varia, ela depende da velocidade angular e do diâmetro do rotor, nem tanto da densidade. Eu sei que a altura de elevação depende da velocidade angular e do diâmetro do rotor também. E a potência mecânica ela depende da densidade do fluido, da velocidade angular e do diâmetro do rotor. Então suponha que você tenha uma máquina, uma bomba operando com uma determinada rotação e você queira manter o diâmetro do rotor e variar essa rotação. Qual que será a nova vazão? É isso que você consegue descobrir. O mesmo aqui, ó, tem uma rotação, mantém o diâmetro e varia a rotação. Qual que será a nova altura de elevação? E o mesmo aqui para a potência mecânica. E para que haja essa semelhança de escoamento, para que os seus números adimensionais tenham validade, é necessário que haja semelhança geométrica, cinemática e dinâmica. Essa semelhança geométrica é justamente você manter a geometria constante, variando apenas por um fator de escala, né? Então é como se você aumentasse ou diminuísse a sua bomba, mas não alterasse a forma dela, né? A semelhança cinemática é o campo de velocidade variando apenas por um fator de escala de, é, de módulo, né? O tamanho do vetor vai variar, mas direção e sentido desses vetores se manterá constante. E como que a gente modifica a rotação, pessoal? Através dos inversores de frequência. Antigamente esses equipamentos eles eram mais caros, hoje eles são bem mais acessíveis. E nesse caso, quando se vai utilizar quando se pretende mudar a vazão, a altura de elevação de uma bomba, é, é interessante que se utilize a variação da rotação por meio de inversores de frequência no painel elétrico desse equipamento. E aí, pessoal, a gente está falando aqui de modificação da rotação, variação da vazão pela modificação da rotação. Quais são as relações que a gente consegue obter? Essas relações aqui, ó, elas saíram daqui, ó. Saíram daqui. O que eu fiz? Eu vario a velocidade angular e mantenho constante o diâmetro do meu rotor, ok? Aqui eu vario a velocidade angular, mantenho constante o meu diâmetro do rotor, ou seja, corto o diâmetro com diâmetro, corto o diâmetro com diâmetro, corto o diâmetro com diâmetro e ρ com ρ, corta a densidade também. O que eu vou obter? Vou obter isso aqui, ó. A relação entre as vazões é igual à relação entre as velocidades angulares. As relações entre as alturas de elevação é igual ao quadrado da relação entre as velocidades angulares. E a relação entre a potência mecânica é igual ao cubo da relação entre a velocidade angular. Ok? Eficiência. O que seria essa eficiência? Eficiência também é dada por uma relação entre os coeficientes adimensionais da bomba. É possível chegar nessa relação aqui, não vem ao caso, mas uma vez que se tem essa similaridade, acaba que há uma constância desses coeficientes de, de, de coeficientes adimensionais, o que faz com que o rendimento anterior seja igual ao rendimento posterior, o rendimento final da bomba, quando eu vario a rotação. Olha que interessante. Eu consigo diminuir a rotação e ainda assim trabalhar com o mesmo rendimento da bomba.
isso é muito útil, porque quando você quer, às vezes o, o fabricante ele constrói a bomba para trabalhar em determinadas condições, mas você precisa diminuir a vazão, e como você diminui essa vazão gastando proporcionalmente a mesma quantidade de energia através da modificação da rotação. E pessoal, a partir dessa relação aqui, ó, que a gente encontrou que vazão ela é correspondente a, ela varia tanto quanto a velocidade angular. A altura de elevação varia tanto quanto a velocidade angular ao quadrado. E potência mecânica varia tanto quanto a velocidade angular ao cubo. A gente pode chegar nessas relações aqui, ó. Nessas relações aqui, ó. Vazão, ela é proporcional à velocidade angular. A altura de elevação ela é proporcional à velocidade angular ao quadrado. E potência mecânica proporcional à velocidade angular ao cubo. Isso para modificação da rotação, ok? Para modificação da rotação. Para modificação do diâmetro é diferente. Essa variação vai ser em relação ao diâmetro. Então aí, ó, ao se reduzir ao se fazer uma redução da velocidade angular do meu da minha bomba, né? Eu tenho uma velocidade angular aqui, no caso representado pela curva azul. Isso aqui, pessoal, são as curvas características dessa bomba na velocidade angular 1, né? Então aqui eu tenho curva de eficiência e aqui eu tenho curva de altura de elevação. Vejam que aqui está a altura de elevação e aqui está a eficiência. Essa daqui é a curva característica de eficiência e essa daqui é a curva característica de altura de elevação. Ao se diminuir a velocidade angular de 1 para 2, eu tenho uma manutenção da eficiência. Olha que interessante. Eu reduzi a velocidade angular de 1 para 2, consequentemente a minha altura de elevação de 1 caiu para 2, minha vazão que eu tinha em 1 caiu para 2, mas a minha eficiência que eu tinha em 1 se manteve em 2. Ok? Ou seja, a modificação da rotação não altera a minha eficiência do meu processo. Isso aí, pessoal, são gráficos, as curvas dimensionais, né, com dimensões aqui, ó, H por Q, em função das diferentes velocidades de rotação, né? Ou seja, quando eu diminuo a velocidade de rotação, H1 para H2, ômega 1 para ômega 2 para ômega 3, eu diminuo também a altura e a vazão que eu consigo colocar no meu fluido. E aqui a potência mecânica ela também diminui. E a eficiência máxima, por exemplo, ela se mantém a mesma, ok? Agora, dá para escrever isso aqui na forma de coeficiente em função dos coeficientes, né? No caso aqui, coeficiente de elevação sobre o coeficiente de vazão, dá sim. Se você pegar as informações desse gráfico e jogar aqui dentro, ó, jogar dentro dessa fórmula aqui, ó, Q, ômega e D, GH, ômega e D, P, Rho, ômega e D, se você fizer esses gráficos com esses dados, você consegue obter uma mesma curva de coeficiente de coeficientes adimensionais para uma família de bombas. Olha que interessante. Todas as bombas de uma determinada família, né? Quando eu digo família, eu posso dizer tanto na questão de aumento de escala da bomba quanto em variação de rotação. Elas obedecem às mesmas, elas têm o mesmo padrão, o mesmo comportamento, o que faz com que eu precise fazer os experimentos para descobrir a curva característica de uma bomba e com isso, através de cálculo, eu consigo rebater ela para outras prever como será o comportamento dela em outras condições, em outras velocidades de rotação. Vejam aqui, ó, coeficiente de potência em relação ao coeficiente de vazão. Mesma coisa, se ajusta sobre a mesma curva. Coeficiente o coeficiente eficiência sobre coeficiente de vazão. Mesma coisa, se ajusta as três curvas, as três rotações se ajustam sobre uma mesma curva. Ou seja, há similaridade, né?
Agora, pessoal, para a gente variar essa vazão, vamos modificar o diâmetro do rotor. Né? Como que a gente modifica o diâmetro do rotor? Pode ser, por exemplo, usinando o seu rotor para que ele diminua, né? Pode ser comprando outro rotor para que ele diminua. Só que com isso você altera ligeiramente a sua geometria, correto? Né? Você já não está mais com a geometria exatamente igual à anterior. Você não fez apenas uma mudança de escala de toda a bomba. Você manteve a bomba igual e variou o seu diâmetro do rotor. Com isso, as leis de similaridade não valem para variação de diâmetro do rotor, mas não valem em em uma grande proporção dessa variação de diâmetro do rotor. Vamos entender isso nos próximos gráficos. Ao modificar o diâmetro do rotor, né, utilizando aqueles coeficientes aqueles coeficientes adimensionais que estão aqui, ó, né? Então aqui eu mantive constante a velocidade angular e variei o diâmetro, ou seja, eu corto esse com esse. E eu permaneço que Q1 sobre D1 ao cubo é igual a Q2 sobre D2 ao cubo. Aqui mesma coisa, cortei ômega, porque eles são iguais, e mantive D, porque eles vão variar. E aqui, ó, cortei ômega e ρ, né, a densidade, e só mantive aqui variando o diâmetro. O que isso aqui vai dar? Vai dar relações como essas aqui, ó. Então, a relação entre as vazões é igual ao cubo da relação entre os diâmetros. A relação entre as alturas é igual ao quadrado da relação entre os diâmetros. E a relação entre as potências é igual à quinta potência da relação entre os diâmetros. Considerando que toda a bomba se manteve igual e houve a mesma rotação, só variei o diâmetro. Né? Então acaba que a gente pode obter essa relação aqui também, ó. A gente pode obter a relação que a vazão ela é proporcional ao diâmetro ao cubo, a altura ela é proporcional ao diâmetro ao quadrado e a potência ela é proporcional ao diâmetro à quinta. Isto quando eu tenho uma variação de diâmetro do rotor. Ok, pessoal? Ah, muitas das vezes, para maiores variações de diâmetro, essas relações elas não vão ser possíveis de se prever analiticamente, né? Através da análise adimensional, daqueles coeficientes. Por quê? Porque quando você começa a diminuir muito o seu rotor, por exemplo, menos do que uma diminuição maior do que 10% daquilo que o fabricante previu, você começa a alterar efetivamente a geometria da sua bomba, né? Então, esses números adimensionais eles só são válidos para variações pequenas do diâmetro da bomba, como menores do que 10%, né? Com isso a gente pode obter outras relações, nesse caso empírica aqui, como essa literatura propôs, em que 1 menos eficiência é igual ao diâmetro à quinta potência, né, a elevado a 1 sobre 5. Então, isso aqui já é empírico, né, pessoal? Isso aqui não é feito através de análise adimensional. Isso acontece justamente porque quando você começa a diminuir o rotor, aí já começa a aparecer efeitos turbulentos ali na bomba, enfim. O campo de velocidades dentro da sua carcaça já passa a ser diferente daquilo que era previsto, né? Então aqui, pessoal, a gente tem dois diagramas, né? Um de altura de elevação por eficiência e o outro de potência mecânica, né? Aqui estão as curvas de isoeficiência e aqui as curvas de altura de elevação. Olha. E o que tem nesse gráfico aqui? Esses daqui são os gráficos que a gente vai ver bastante aí de agora para frente, né? Esse diagrama ele tem relacionado nele diferentes diâmetros, né? Aqui, ó, diâmetro do rotor de 219,
208 milímetros, 198 milímetros, 189, 179, né? À medida que eu diminuo o diâmetro do rotor, o tanto de fluido que ele consegue elevar também diminui, né? Essa curva ela começa a rebater aqui para dentro. E a eficiência? Ela também cai. A eficiência ela é maior com um diâmetro maior. Então a eficiência aqui de 81,5, ela só existe aqui, ó, nesse diâmetro nominal de 219. Quando eu tenho um diâmetro pequeno aqui, ó, de 179, a máxima eficiência que eu tenho aqui é essa linha de isoeficiência aqui, ó, que é de 78, olha. Em toda essa linha tem 78% de eficiência. Ok? E aqui, ó, no caso, a máxima eficiência que eu consigo nessa bomba, né, nesse diâmetro aqui vai ser 78%. Ou seja, diminui um pouco a eficiência quando eu diminuo o rotor da bomba. Outra coisa, pessoal, é que a potência mecânica, ao diminuir o diâmetro do rotor, eu diminuo também a potência mecânica consumida, né? A potência mecânica ela é cada vez menor para rotores menores. Vejam aí, pessoal, a comparação da similaridade, né, daquilo que é teórico, né, os números adimensionais, em relação ao experimental. Então, esse gráfico aqui, ó, o verde representa as leis de similaridade. É uma curva de altura de elevação por vazão, né, essa curva característica de altura por vazão, da lei de similaridade, é o verde. E vejam como que foi essa curva fornecida pelo fabricante no catálogo de bombas. É muito parecido, né, pessoal? Ou seja, há uma boa correlação das leis de similaridade com do teórico com o prático. Olha aqui, ó, potência mecânica, né? Aqui está o verde, a lei de similaridade, e o vermelho é o catálogo, é o empírico. Lembrando que para variação de tamanho de rotor, essa precisão ela só ocorre para pequenas variações, em torno menores que 10%. Para grandes variações não é possível. Essas duas curvas aqui elas começam a se distanciar muito, né? No caso de variação de velocidade de rotação, aí já tem um range maior aqui, ó. Até 80%, 70%, 90% a gente consegue variar a rotação e ainda assim haver uma boa correlação aqui. Ou seja, sempre que possível, tentem trabalhar com variação de rotação, colocando um inversor de frequência lá na sua bomba e evitar alterar a geometria do seu rotor, né? É melhor você diminuir a rotação, gastar menos energia do que perder em eficiência. Então, pessoal, vamos ver aí um pequeno cálculozinho que seria o seguinte. Você tem um posto de gasolina, esse posto de gasolina, né, ele tem uma bomba lá que bombeia essa gasolina. Essa bomba centrífuga vai bombear uma gasolina de 720 kg por metro cúbico, é a densidade da gasolina. Essa bomba ela vai funcionar no seu ponto de melhor eficiência com 60% de eficiência. A vazão vai ser 0,1 metro cúbicos por segundo e uma elevação de 105 metros. Isso aí ó, vai estar operando a 1750 RPM. Então essas são as condições iniciais. Aí o que eu vou fazer? Eu quero aumentar a minha vazão. De repente chega o seu chefe e fala assim, ó, bota essa bomba aí para funcionar com uma vazão 20% maior, né? E faz isso aí através do inversor de frequência. E calcula para mim também como que seria se eu colocasse 20% menos vazão, né? Como que seria as novas condições? Faz isso aí, faz uma conta para mim. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai descobrir as novas alturas de elevação, nova velocidade de rotação, nova vazão, nova potência, para os casos em que eu aumento a minha vazão e para o caso em que eu diminuo a minha vazão, né, por meio da variação da rotação. Então é isso aí, ó. Eu quero encontrar as novas velocidades de rotação, altura de elevação e potência. Então eu tenho aqui a minha nova vazão, por exemplo,
ela vai ser dada, a gente vai dividir a nossa conta em duas vertentes. Diminuição da vazão inicial, que era uma vazão inicial de 0,1 metro cúbico por segundo. A gente vai diminuir ela em 20%, então vira 80% disso, 0,8. E um aumento de 20%, então Q2 vira 1,2 Q1, 1,2 vezes 0,1, né? E aí, pessoal, essa vazão ela vai variar pela variação da rotação, por exemplo, utilizando um inversor de frequência. Essa continha que a gente já fez lá anteriormente, né? Mas eu vou refazê-la. Aqui eu tenho os coeficientes de elevação, coeficiente de vazão, desculpa, Q1 sobre ômega 1 D1 ao cubo é igual a Q2 sobre ômega 2 D2 ao cubo. No caso, o D ele permanece constante, né? Corto D com D, já que eu estou variando só a velocidade de rotação. Então, Q1 sobre Q2 é igual a ômega 1 sobre ômega 2. E o coeficiente de elevação é isso aqui, ó. Eu vou manter constante o D, então vou variar o ômega. Então, corto o D, corto o G, porque o G também se mantém constante. Então, a ômega 1 sobre ômega 2 é igual H1 sobre H2 é igual a ômega 1 sobre ômega 2 ao quadrado. Aqui está ao quadrado, olha. Potência mecânica, né? Também mantive constante o meu diâmetro e a minha densidade. Então aqui, ó, cortei ρ, cortei a densidade, cortei o D. Então ficou potência mecânica 1 sobre potência mecânica 2 é igual a ômega 1 sobre ômega 2 ao cubo, pessoal. Encontrei aqui, ó, 3 equações que vão ajudar bastante aí, ó. Então vamos começar a conta efetivamente. Então, para um aumento de 20% da vazão, qual vai ser essa nova vazão? Essa vazão vai ser 1,2 vezes Q1, que é 0,1. Então vai dar 0,12 metros cúbicos por segundo. Então vamos aplicar essa equação aqui, ó. Essa relação. Vocês podem, inclusive, na prova utilizar já as relações diretas. Não precisa de partir dos coeficientes de elevação, não. Mas pode ser que eu peça para calcular o coeficiente de elevação de uma determinada operação. Então, vocês estejam atentos ao que eu tiver pedido. Então, aqui, ó, ômega 2 sobre ômega 1 é igual a Q2 sobre Q1. Então, ômega 2 é igual a 1750 vezes 2π sobre 60. Por que eu coloquei esse 2π vezes sobre 60 aqui? Porque eu transformei frequência em velocidade angular. Esse ômega ele está em velocidade angular. E quando eles falam 1750 RPM, está falando RPM, está falando em frequência, ok? Então aqui, ó, rotações por minuto, que é minuto a menos 1, vezes uma rotação é igual a 2π radianos, né? Então, vezes 2π radianos por rotação, corta a rotação com rotação aqui em cima, vezes 1 minuto por 60 segundos, corto um minuto com esse minuto. Ou seja, para eu transformar frequência de rotação por minuto em radiano por segundo, eu multiplico a minha frequência por 2π sobre 60 radianos por segundo, ok? Então eu fiz isso aqui, ó, 1750 vezes 2π sobre 60 é igual a 1.2 Q1 sobre Q1, né? O Q2 que é 1.2 Q1, ou 0.12, que como prefira chamar. Cortei aqui e aqui, ômega 2 é igual a 2100 vezes 2π sobre 60 radianos por segundo. Ou, isso aqui é a velocidade angular, ou eu posso expressar também na forma de frequência. Frequência vai ser apenas isso aqui, ó, 2100 RPM, ok? Agora, pessoal, vamos descobrir a altura de elevação. Eu vou partir para essa outra equação aqui, que foi essa, ó. Foi essa daqui que a gente encontrou. Então, ó, H2 sobre H1 é igual a ômega 2 sobre ômega 1 ao quadrado. H2 sobre 105 é igual a 2100 vezes 2π sobre 60. Isso aqui é o ômega 2, né, que eu acabei de encontrar. Sobre 1750 vezes 2π sobre 60. Isso aqui é a minha velocidade angular inicial. Então, ômega 2 sobre 105 é igual a 1,2 ao quadrado. H2 é igual a isso aqui. Ou seja, já encontrei a minha frequência final e a minha altura de elevação final. Ao aumentar essa vazão por meio do aumento da rotação, eu acabo também aumentando a minha altura de elevação. No caso das bombas centrífugas, a altura anda junto com a vazão. Se eu aumento a vazão, minha altura acaba aumentando também, né? A minha altura ou minha pressão. No caso aqui, para descobrir a nova potência mecânica, eu utilizei essa relação aqui, ó, que saiu daqui. Ok? Do coeficiente de potência.
Então aqui, ó, potência mecânica 2 sobre potência mecânica 1 é igual ao cubo da relação entre o ômega 2 sobre o ômega 1. Né? Potência mecânica 1, qual que era a potência mecânica inicial? Potência mecânica ela é dada por potência hidráulica sobre eficiência. Ou então você pode colocar assim, eficiência igual a potência hidráulica sobre potência mecânica. Por quê? Eu coloco uma determinada potência mecânica, né, o tanto que o meu rotor ele fornece de torque ali na minha bomba. A minha bomba gira, no caso o meu rotor gira e fornece uma potência hidráulica. Então tem uma potência mecânica do motor virando uma potência hidráulica. Só que nem tudo que eu coloco lá para rodar vira potência hidráulica, porque eu perco em efeitos viscosos, eu perco em atrito, enfim. E é por isso que existe uma eficiência da bomba aí, que é justamente a razão entre a potência hidráulica e a potência mecânica. E a potência hidráulica é quanto? É ρGHQ, que é igual o ρ da minha gasolina, densidade da minha gasolina, 720. G, 9,81. H, 105, né, a altura inicial. E a vazão inicial, 0,1. Sobre a eficiência que foi falado lá no exercício, 0,6. Minha potência mecânica é isso aqui, ó, inicial. Agora, potência mecânica final. Eu pego isso aqui, ó, e jogo aqui. Potência mecânica final é igual ômega 2 sobre ômega 1 ao cubo. Ômega 2 é quanto? 2100 vezes 2π sobre 60. Ômega 1 é quanto? 1750 vezes 2π sobre 60. Posso cortar aqui e aqui, né, elevado ao cubo. Eu consigo isolar minha potência mecânica final. Eu encontro minha potência mecânica final. E para diminuição de 20% da vazão. Ou seja, até agora a gente encontrou as condições para o meu aumento da vazão através do aumento da rotação. Agora eu quero diminuir a minha vazão por meio da diminuição da rotação. Qual que vai ser a minha nova rotação? Ok, então eu parto daquela relação que a gente encontrou agora há pouco. H2 sobre H1 é igual a Q2 sobre Q1. H2 sobre 1750 vezes 2π sobre 60. Esse H1 aqui era a minha velocidade angular inicial. É igual a 0,8. Por quê? Como eu diminuí a minha vazão em 20%, então o Q2 aqui ele vai ser igual a 80% ou 0,8 de Q1, ok? Sobre Q1. Ômega 2 é igual a 1400 vezes 2π sobre 60 radianos por segundo, ok? Então eu encontro que a frequência, é, opa, a frequência final aqui de rotação da minha bomba é 1400 RPM, que saiu daqui, ó. Ou eu posso escrever 1400 RPM ou então como velocidade angular, que é 1400 vezes 2π sobre 60 vezes radiano por segundo. Eu poderia multiplicar isso aqui, ó. Multiplicar isso aqui por 2π sobre 60. Vai dar uma continha aqui, mas vocês podem deixar tanto assim explícito ou em função do RPM, ou então fazer a conta, não tem problema. Daquelas outras relações lá, ó, H2 sobre H1 igual a ômega 2 sobre ômega 1, tirei daqui, lembrando. Tirei daqui, daqui a pouco eu vou tirar daqui, ok? É igual a H2 sobre 105, é igual a 1400 vezes 2π sobre 60, que é o meu ômega final, que eu encontrei aqui, ó. O ômega final vai ser isso aqui, ó, com a diminuição da rotação. Sobre meu ômega inicial, que é esse daqui. Então a minha altura final vai ser isso aqui, ó, diminuiu. Reduziu de 105 para 67,2, né? Potência mecânica 2 sobre potência mecânica 1 igual a ômega 2 sobre ômega 1 ao cubo. Potência mecânica 2 sobre, e essa potência mecânica 1 aqui é igual 1400 vezes 2π sobre 60 sobre 1750 vezes 2π sobre 60 ao cubo. Potência mecânica 2 é igual a 63,286 watts ou 63 kilowatts. Agora, pessoal, eu deixei aí uns 3 exercícios. Eu vou ficar aí de plantão durante o horário da aula até 10 horas, né? A aula termina quantas horas? 8h15, né? Mas vou ficar aí até 10 horas, vou ficar amanhã, a hora que vocês quiserem. Pessoal, pode mandar mensagem que eu respondo assim que tiver condições. E de preferência hoje, façam esses exercícios aí e me mandem
por e-mail, né, ou por WhatsApp com um cabeçalhozinho em cada página, tá? Coloque um cabeçalho em cada página com o seu nome e o seu a sua turma e a disciplina e a data para que eu coloque aqui um pontinho aqui, porque isso é atividade avaliativa, tá ok? Eu tenho aí, ó, 3 exercícios para fazer. Isso aí, moçada. Muito obrigado e até daqui a pouco.